Neste Dia dos Pais, nós vamos conhecer histórias onde o amor, os ensinamentos e a profissão caminham lado a lado. Filhos que escolheram seguir os mesmos passos dos pais e transformaram o exemplo dentro de casa em uma missão para a vida. E a nossa primeira parada é aqui, à beira-mar. Mais do que uma profissão, a pesca é um legado de família. O mar ensina muito, ensina a ter paciência, coragem, respeito pela natureza e, principalmente, a nunca desistir. Mas para Felipe e o Edazil, essas lições começam muito antes da primeira pescaria. Elas passam de pai para filho, geração após geração. A pesca mesmo entrou assim na minha vida devido ao meu avô, né, pai do meu pai, que foi vindo de geração em geração, né? Ele me ensinou a ir pro mar. Aí, passado o tempo, meu pai começou a levar eu também junto. Então, dali começou a nascer o gosto, né? E levava ele no meio das pernas para ver peixe à noite. Minha mãe brigava, não vai levar o menino, porque pega um temporal, esse moleque vai passar mal. E não, vamos. Até que enfim, esse moleque tá aí hoje, acostumou, gostou da coisa, da pescaria. E tudo que eu vivo é para ele hoje. Começamos lá de baixo, comprar uma canoinha, depois um barquinho, daí fui indo, uma redinha para ele pescava sozinho. Com 12, 15 anos ia pro mar sozinho, minha mãe ficava apavorada. Aí, enfim, hoje, você vê que esse rapaz aí hoje, ele é tudo pro mar e o mar é tudo por ele. Quando muda o tempo, fica ruim, a gente não consegue ir pro mar, é uma tristeza, a gente fica desesperado esperando melhoria pra gente ir pro mar, porque a gente vive isso aqui e vive disso aqui, né? Os dois ao mesmo tempo. A impressão que eu tenho é que eu nunca fui bombeiro, nunca trabalhei no bombeiro. Bombeiro é como se fosse tipo um hobby, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem o sangue de bombeiro, né? A intenção de ajudar as pessoas, de amor ao próximo, né? Dessa situação de poder ajudar ali e colocar tipo a função a serviço do próximo, né? Essa parte de a gente, às vezes, você arrisca a sua própria vida para ajudar alguém que você nem conhece, né? Esse amor pela profissão cativou seus filhos. Jonathan e Carol enxergaram no pai um exemplo a ser seguido, dando continuidade a uma história de dedicação, coragem e compromisso. Hoje, os três compartilham muito mais do que o sobrenome. Compartilham a missão de salvar vidas. Olha, eu sempre tive meu pai como meu exemplo, né? E eu lembro que eu era pequeno, e aí eu pegava às vezes a bicicleta, escutava a sirene, e ia atrás até as ocorrências, né? E via ele atendendo as ocorrências, então sempre foi muito gratificante e nasceu essa vontade de... Eu sinto muito orgulho e é muito legal porque a gente tem muito essa troca no dia a dia, sabe? De poder falar das ocorrências que atende, das dificuldades. E meu pai, ele consegue orientar muito ainda, assim, né? A gente, ele é referência para mim em tudo, né? Na vida. Então é muito gratificante. É orgulho, eu só tenho a agradecer, né? Ao bombeiro, minha vida. Eu costumo dizer até que se eu tivesse mais 10 vidas, eu queria ser bombeiro novamente. Passaria por tudo novamente. Então, para mim, acaba me complementando, né? Como se eu ainda estivesse lá na ativa. E às vezes eu até frequento o quartel deles, né? Então, acaba sendo muito gratificante, muito orgulho. Profissões compartilhadas entre famílias e junto com elas vem muitas histórias. Algumas divertidas, outras emocionantes, mas são justamente dessas memórias que pais e filhos encontram o maior ponto de conexão entre eles. A arte da pesca é uma paixão que o Felipe carrega desde a infância. Ele cresceu vendo seu pai e seu avô lançarem as redes ao mar mais vezes do que pode contar. Mesmo sendo tradicional e essencial em Caraguatatuba, a vida do pescador não é fácil e muitas vezes é difícil conciliar o amor pela profissão, a renda familiar. Desde jovem eu já gostava, já amava a pesca, né? Só que eu não conseguia agregar a renda e o amor, né? Pela pesca ao mesmo tempo. As dificuldades nunca fizeram essa família desistir. Com muito trabalho, pai e filho realizaram o sonho de comprar o próprio barco. Batizado de Vô Zacarias, em homenagem ao pai de Edazil e avô de Felipe. Mais do que um nome, o barco carrega um legado de família pelos mares do litoral norte. Comecei a trabalhar, juntar um dinheiro, meu pai também. Aí a gente comprou nosso primeiro barquinho. Aí foi daí onde eu tirei aquela vontade de falar, agora eu vou seguir vivendo da pesca, né? Isso aqui é tudo pra gente, cara. Adoro. Isso aqui a gente não vive. E ainda nós pescamos junto.
Não tem hora para ir pro mar, é meia-noite, 1h, 3h, maestro no mar. E a felicidade da gente vir lá, trazer peixe, não traz também. Tudo isso aí, ó, é gostoso, cara. Estamos junto, dividindo tudo, fazendo tudo por igual, né? A gente corre atrás junto, a gente compra as coisas junto, material. Aí eu e meu pai sempre no mar. Para quem vê, quem conhece a gente, fala, o Felipe, sempre é o Felipe e o Zica, entendeu? Pai e filho, na pesca. Na infância, acompanhar o pai nas histórias da profissão era motivo de admiração. Imaginar que um dia estariam usando a mesma farda parecia quase impossível. E pra mim era algo praticamente impossível, que eu via aquilo ali como algo muito superior, né, ao que estava ali em relação ao nível do meu pai. Sempre tive ele como meu herói. Então eu falei, caramba, será que um dia eu vou ter essa oportunidade, né, de fazer parte também? Para Carol, o desafio era ainda maior. Em uma profissão historicamente ocupada por homens, ela precisou vencer barreiras e provar que também tinha vocação para salvar vidas. Poxa vida, a maioria são homens, né? Eu queria muito estar ali, mas será que eu consigo? Será que dá certo? Como que funciona? Quando eu ingressei na polícia, já tinha passado por todas as etapas, né, da fase do concurso da polícia, teve o TAF de ingresso para o bombeiro. Então isso para mim era quase impossível, né? Porque, poxa, já todo o peso daquela roupa e mais esse teste, na hora que eu desci, eu peguei esse boneco, eu escutei a voz do meu pai e do meu irmão, sabe? Torcendo por mim ali. Filha, vai, você consegue. Jonathan, vai, Carol, vai, falta pouco, você é capaz. E eu lembro que eu só levantei esse boneco, olhei pro céu e eles me deram mais força, sabe? E pra concretizar tudo isso. Vai, guerreira! Aê, Carol! Hoje eles carregam o mesmo nome na gandola. A família Dias virou referência dentro da corporação. E quando os três se reúnem, não faltam histórias e lembranças que eles fazem questão de compartilhar. É bacana assim, né? Porque nós temos os mesmos QRAs, né? Que são os nomes que a gente leva na farda. É o Sérgio Dias, meu pai, Jonathan Dias, meu irmão e eu. E acho que carregar esse nome não é simplesmente o nome, mas também carregar o orgulho e o legado, sabe, que meu pai deixou e meu irmão, a carreira que ele vem construindo também. Então, nossa, é indescritível, assim, o sentimento. Honrar o nome, né, da farda, o nome da família Dias. Fiquei muito contente e eu tive a oportunidade de pegar algumas ocorrências junto com meu pai. Isso foi bem emocionante, né? Logo eu estava assumindo o serviço, acho que por volta de umas 7h30 da manhã. Aí tocou um incêndio na serra. Era um caminhão de gás que estava lá. E quando a gente estava chegando próximo ali, escutou um barulho, um assopro forte e veio a explosão. A gente se jogou contra o concreto ali e ficou uns 20 segundos maçaricando aquele calor gigantesco e não dava para ver nada, na verdade. Eu tinha chego de serviço, eu não sei se eu estava na minha segunda folga, mas eu estava aqui em Caraguá, eu estava de folga. E aí olhando, teve repercussão da ocorrência, e aí eu olhei na serra. Daqui de casa, conseguia ver a serra e ver o maçarico, né? Houve a explosão. E aí aquilo ali falei, caramba, meu. Aí eu liguei em Caraguá. Quando eu liguei em Caraguá para perguntar a respeito da ocorrência, o pessoal falou que não tinha informação porque não estava conseguindo contato com o pessoal de lá. E o último contato que tinha feito, que o pessoal estava lá embaixo e tinha ocorrido a explosão. Então, assim, pra mim, naquele momento, a proporção da ocorrência, eu nunca tinha visto algo parecido em relação à distância que estava ali, né? Primeiro momento que veio na cabeça é, que teria acontecido alguma coisa com o pai. Então, eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou pro quartel. Essa ocorrência se desenrolou por 4 dias depois, porque era o gás, teve que ficar molhando o cilindro para não congelar. E aí teve um momento que eu estava ali, de Caraguatatuba, começou a vir apoio de outras cidades, né? E aí, num determinado momento, quando eu olho para cima, eu vejo o Jonathan descendo, era magrinho, né, bem mais magro, e descendo o barranco com a roupa, com o equipamento pesado. A primeira vez que eu vi ele naquela situação de bombeiro, foi uma emoção para mim que até agora eu me emociono de falar isso.
Se para a família Dias o desafio veio em meio ao fogo, em uma das maiores ocorrências da carreira, para a família Oliveira o teste aconteceu em alto mar. Cenários diferentes, mas o mesmo sentimento: enfrentar o perigo lado a lado. Histórias são milhares, né? Então, eu posso contar uma para você assim, de uma vez que a gente foi para a rede, chegamos lá, começamos a colher a rede e do nada caiu um tempo, né? Um tempo, chuva, vento, bem forte assim, que a gente não conseguia ter orientação para onde ir. A gente vê tudo escuro, não se enxerga praia, não enxerga luz, não enxerga nada, muito nevoeiro, fica perdido. Passa muitos apuros no mar, vai para um lado, não acha o rumo, voltava. Fundeava o barco até clarear o tempo. Por mais que a gente passou frio, chuva, vento, a gente conseguiu superar esse, de alegrias, de muitos peixes que a gente pega, poucos peixes. E é assim, a vida no mar é um dia diferente do outro. É por isso que a gente ama isso, né? Cada história de superação carrega um aprendizado, lições que nasceram da experiência e se transformaram em conselhos jamais esquecidos e levados para a vida toda. Nunca desistir, sempre correr atrás e batalhar pelo que você quer. Meu pai sempre incentivou a gente, né? Eu e minha irmã, a nunca desistir do sonho, sempre ser forte, por mais que seja mais difícil a trajetória, batalhar, porque a conquista lá na frente vem, né? Então é isso que ele ensinou, nunca desistir dos nossos sonhos. A humildade dele, o respeito que ele tem com o próximo, com os profissionais que ele trabalhava também, né? E foi algo que me chamou muita atenção e também que eu seguisse os mesmos caminhos que ele, né? Meu pai encerrou a carreira como comandante, foi sargento, foi comandante de uma tropa e isso gerou muita vontade em mim também. Por isso que hoje também sou sargento, prestei o concurso, né? E trabalho também como sargento, estou à frente de uma equipe e sempre tento levar isso. Neste Dia dos Pais, o maior presente não está na farda, no barco ou na profissão. Está no privilégio de dividir a vida, o trabalho e as lembranças com quem sempre foi o primeiro exemplo. Para você, papai que ensina, inspira, protege e todos os dias deixa um pouco de si em cada passo dos seus filhos, o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Feliz Dia dos Pais! Tudo, ele é minha referência de pessoa, referência de amigo, de pai, de irmão, é tudo. Meu pai é meu herói. Meu pai representa tudo pra mim. Não consigo falar. Meu pai é minha vida, né? Tudo que eu sou, aprendi com ele, entendeu? O homem que eu sou, a pessoa que sou, foi tudo a ele. Eu me emociono, assim dizer, mas eu vivo por ele, entendeu? E assim vai, eu amo ele.